Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a gestão de serviços. E eu trouxe uma coisa bem interessante para vocês aqui. Eu estive elaborando material ontem e quando eu encontrei esse material, eu falei, não, eu não posso deixar de passar porque é muito bacana. Tá? Hoje vocês vão ver a estrutura da atividade comercial. Tá valendo? Voltamos! There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Olá, meus amores! Mais uma vez, mais uma segunda-feira. Estamos aqui reunidos online em decorrência de toda essa situação do coronavírus. Mas a gente não pode parar. Se a gente parar, a gente atrasa a vida, né? Não vamos atrasar a vida, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina de gestão, a gestão comercial. Né? Eu trouxe um material bem legal aqui para vocês. Eu estava fazendo uma pesquisa e ontem eu estava lendo a respeito e descobri um material bem legal mesmo, que fala da estrutura da atividade comercial. Tá? É uma atividade que a gente precisa conciliar porque nós temos a questão da gestão de serviços, né? Administração dos serviços. Aí dentro a gente tem várias atividades de serviço, seja ela interna, ou seja ela do segmento de serviços mesmo, aqueles que nos atendem, aqueles que praticam um serviço de saque, por exemplo. Né? Então, aqui tem algumas atividades comerciais que a gente vai se deparar ao longo dessa aula. Tá? Esse material foi tirado do livro do professor Marcos Antônio Queiroz. O livro chama Gestão Comercial, tá? Ele foi publicado em Curitiba em 2008, beleza? E aqui no final, dessa aula, eu vou colocar o referencial para que vocês possam pesquisar o livro depois. Então existe o livro, existe alguns artigos publicados, dentre eles o artigo do próprio livro, e vocês podem seguir. Tá ok? Então eu fracionei, claro, né? Eu peguei uma parte resumida da estrutura para a gente poder aprender hoje, tá bom? Mas depois, se vocês quiserem, tiverem interesse no livro, ele tá na internet, tá muito fácil de você conseguir, né? É só pegar exatamente o nome, o ISBN aqui, e aí vocês conseguem a cópia dele, né, de graça na internet, inclusive. Se puderem comprar a obra, melhor, porque vocês ajudam o autor, né? Mas como a gente não encontra tão fácil, e fácil a gente encontra no Google, então, se vocês tiverem interesse, vocês podem buscar lá, tá beleza? Então, nós vamos trabalhar essa parte hoje, beleza? Vamos começar então falando da estrutura da atividade comercial. Vamos ver, vamos para esse slide. Estrutura da atividade comercial. Toda e qualquer ação na criação e desenvolvimento de uma atividade comercial tem como base a plena satisfação do público-alvo a que se direciona. Por isso, qualquer organização, instituição ou formas de negócios, formal ou informal, deve tomar como prática a excelência da prestação do serviço como norma, no modo, lugar, estrutural e operacionalmente, caso queira sobreviver em um ambiente competitivo. Lembre-se, o consumidor pode mudar e o cliente
tem o poder de escolha. Essa última frase é uma frase muito verdadeira, muito atual. Né? Já falei em umas outras oportunidades aqui que a gente perde muitos clientes por principalmente má serviços, e um deles é o atendimento. Tá bom? É raríssimo a gente perder clientes por situações como óbito, mudanças, claro que acontece, mas o índice é muito menor. Já por mau atendimento, por serviço mal realizado, por deixar de criar valor ao cliente, ao consumidor. Aí vem o concorrente, desenvolve um trabalho bem feito e leva, né, o seu cliente embora. E aí não adianta reclamar, porque passou. Tá entendendo? Passou. Então é assim que funciona. Beleza? Um diferencial competitivo é a prestação de serviço ao consumidor da forma correta, como deve ser. A gente vê muito amadorismo nas empresas que contratam trabalhadores, profissionais, e às vezes não são nem tão profissionais assim, e acabam errando desde o início. Já inicia errado. E aí, né, prossegue cometendo erros, deslizes, vamos dizer assim. Tá, por que isso aqui? Veja só. Muitos empresários são muito corajosos, eles não têm medo do mercado, eles já têm alguma experiência em alguma determinada área, eles acabam criando uma empresa e desenvolvendo suas atividades no mercado. Bom, até aí tudo bem. O problema é que a maior parte deles não tem uma preparação administrativa, não tem o conhecimento de gestão. E a falta desse conhecimento de gestão é o que vai causar problemas futuros. Existe uma pesquisa do Sebrae que diz que até o primeiro ano de existência das empresas, 50% delas fecham. E depois, acima de 2 anos, 70%. Entendeu? Então é um número muito grande, é um número muito expressivo. E eu atribuo, como professor, claro, vou sempre puxar para esse lado, mas eu atribuo essa quantidade de empresas que não dão certo, que é uma pena, tá? Pela falta de profissionalismo. Não que a pessoa seja ruim, mas o que ela não possui conhecimento técnico e teórico para conduzir um negócio, e aí o diferencial competitivo cai, porque você tem um ponto fraco muito grande. As ameaças se tornam maiores. Você está entendendo? Aí o cidadão já não tem muita grana, muito investimento para essa empresa, ele não vai contratar um profissional caro, ele acaba contratando um profissional meia boca. E aí esse profissional meia boca que não tem preparo vai desandar o caldo, porque também não vai fazer um bom trabalho. Ele não tem conhecimento, tá certo? Então o bom profissional, ele custa caro. Ele custa caro, não é barato ter um bom profissional. Haja vista os jogadores de futebol, né? Veja quanto ganha aí Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Vê quanto esses caras ganham. Por quê? Porque eles são estrelas. Eles sabem muito bem o que fazem. E na questão administrativa, muitas vezes é assim, não com esses valores, mas se você tem uma preparação melhor, você tem bons profissionais conduzindo, então aquele erro que você pode cometer em relação a bom atendimento, por exemplo, não vai ocorrer, certo? Vamos lá, vamos ver mais um slide aqui, tá? Vamos falar da prestação de serviço ao consumidor como diferencial competitivo, ok? Vamos lá? Prestação de serviço ao consumidor como diferencial competitivo. A gestão de prestação de serviço é uma atividade do marketing feita para o consumidor, na qual encontrar o produto certo, no tempo certo e no lugar que espera,
torna-se significativo. O interesse principal é fornecer valor agregado de maneira eficiente em termos de custo e eficaz em termos de atendimento. Aqui a competência da gestão da cadeia de suprimentos, a logística incluída, está em mapear e priorizar o que é relevante para o consumidor com base em 3 itens. Como fornecer valor agregado ao consumidor? Meus amigos, não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa tão simples. Até porque, se eu não tiver preparo, não tiver um conhecimento para isso, eu vou vacilar em algum momento. Mas pensando de uma forma mais técnica, uma forma mais profissional, a gente poderia dizer o seguinte: uma situação para se fornecer serviço, para se fazer uma prestação de serviço, é encontrar o produto certo, no momento certo, para quem? Para o consumidor. Tá certo? Torna-se o quê? Muito significativo, não é verdade? Então, o interesse principal é fornecer um valor agregado de maneira muito eficaz, com custo bastante reduzido. Os profissionais de marketing, de finanças, eles trabalham muito a situação de baixar custos, de tentar minimizar, né, essas frações, tá certo? E por último, nesse material falando, né, por último, a logística. Onde você vai encontrar esse produto? Onde está mais fácil encontrar esse produto? Onde ele é colocado? Lembra da praça dos 4 P's? Onde eu vou colocar o produto, como que eu vou fazer esse produto chegar a você, que tipo de transporte, onde eu vou armazenar, tá certo? Qual é o canal de distribuição que eu vou utilizar. Então envolve muita coisa aqui e faz com que eu tenha uma agilidade nesse atendimento, nessa prestação de serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Há uma semana atrás, hoje é uma segunda-feira, nós estamos trabalhando a aula de gestão, né? Hoje é uma segunda-feira, deixa eu olhar aqui, dia 18, tá certo? E no domingo passado, dia 10, né, há mais de uma semana já, eu fiz uma compra de uma empresa de supermercados que trabalha com eletroeletrônicos. Eu comprei um celular para minha filha. Bom, na segunda-feira eu já recebi uma confirmação da compra. Aí ela pagou o boleto, eu pedi para que ela fosse pagar o boleto para mim. Aí na quarta-feira já recebi a nota fiscal desse produto. Eu falei, opa, mas o negócio está bacana, está bem agilizado, está super rápido. Aí eu imaginei, só falta chegar esse produto aqui até sexta-feira. Pois bem, ainda não chegou. Eu acredito que uma compra em e-commerce que leva uma semana é um tempo fantástico, ótimo. Acredito que se eu receber o produto hoje, eu vou estar dentro de um prazo excelente. Mas se eu receber em 15 dias, não há de se reclamar. Nós temos várias situações aqui que podem atrasar as compras. Uma delas são os Correios, né? Os Correios, eles estão trabalhando na linha de frente, estão correndo muito risco, eles estão em contato com muito material externo, todas essas encomendas, elas são manipuladas e passadas de mão em mão, colocada em locais para poder fazer as entregas. Então eles estão trabalhando de uma forma reduzida também. O carteiro está vindo menos com mais quantidade, porque esses profissionais eles precisam se proteger e a gente necessariamente precisamos deles, não tem como fugir. São profissionais que eu respeito muito, eu tenho um carinho muito grande pelos Correios, e dessa forma a gente também tem que ter o respeito. Então, se a mercadoria chegar em 15 dias
e os Correios levar 5 dias para poder fazer essa entrega, não dá para reclamar. Se eu quisesse agilidade, tinha comprado na loja, né? Mas essa empresa que está fornecendo esse produto, tá, ela se preocupa muito porque eu posso rastrear essa mercadoria. Então hoje eu entro no site, pego o número da... Claro, a gente tem um cadastro no site, pego o número da minha conta, né, o número da nota fiscal e peço para rastrear, ele vai me dizer onde que está. Aí ele me direciona para o rastreamento dos Correios. Aí os Correios vão dizer, olha, está em Curitiba, está em trânsito, já está em Maringá, já está para entrega. Então eu acabo recebendo isso aí e ficando feliz quando é ágil. Já aconteceu de comprar produto e levar 30 dias para chegar. Aí o consumidor não fica satisfeito, né? Aí vai ocorrer o quê? Insatisfação, que é uma coisa séria. Tá? Empresa de grande porte como essa que eu comprei, ela não pode vacilar nisso aí. E se vacilar, se ocorrer alguma situação, ela tem que no mínimo se desculpar com o consumidor. A pessoa que está contratando o serviço, ela está tentando resolver um problema. Se eu comprei um aparelho de telefone, smartphone, de telefone celular, né, que era mais da minha época, se eu compro um telefone celular, é porque eu estou com a necessidade de trocar o meu aparelho ou de substituir o meu aparelho. Né? Então eu recorro para resolver um certo problema. Beleza? Cafezinho turbinado de boteco. Não falta. E todos os dias aqui é uma garrafa cheia, fica turbinado e vamos dar sequência aqui do nosso diferencial competitivo. Eu disse que a competência da gestão da cadeia de suprimentos, a logística, está em mapear e priorizar o que é relevante para o consumidor, com base em 3 itens. São eles, veja: disponibilidade, operacionalidade e informação. Primeiro, disponibilidade. Ter o produto no momento em que o consumidor deseja. Isso envolve logística, previsão de vendas, controle de estoque, transporte, etc. Segundo, operacionalidade. Gerenciamento do ciclo de suprimento e distribuição, com a velocidade e flexibilidade, lidar com imprevistos, necessária dentro de um período de tempo aceitável. E a terceira é a informação, de forma mais precisa possível dentro do tempo esperado, a fim de evitar problemas de atrasos e não cumprimento do proposto. Veja, meus amigos, eu fiz uma explicação, eu dei um exemplo para vocês agora, né, e o material vem na sequência corroborando a ideia, aquilo que eu falei para vocês. Então veja bem, ter disponibilidade é ter um produto pronto para ser comercializado e entregue. Tá? A disponibilidade é ter no momento certo que o consumidor deseja. Tá certo? Senão eu não vou ter produto disponível quando eu negociar. Uma outra coisa, muitas empresas criam um produto para depois tentar comercializar. Isso pode gerar um problema. Eu sou a favor de fazer um evento teste. Cria um protótipo, onde não há tanto investimento, faça as pesquisas de mercado, tenta colocar no mercado. Agora, você trabalhar muito tempo no desenvolvimento de um produto, trabalhar muita tecnologia em cima, você vai empregar muitos investimentos e depois colocar no mercado sem saber se aquilo vai dar certo, problemaço, hein? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí, tá bom? Outra coisa é a operacionalidade, né? Gerenciar o ciclo de suprimento e distribuição. A gente precisa ter muita velocidade nisso aí, a gente precisa ter essa agilidade de logística, tá certo? Se eu faço uma compra hoje na internet, eu quero receber amanhã de preferência. É impossível, mas quanto mais rápido, melhor. Tá certo? E a terceira é a informação. Eu falei para vocês, os Correios é fantástico nisso aí.
Você entra lá no rastreador dos Correios, ele vai dizer assim, ó, tá em trânsito, nesse momento tá passando por Londrina. Já está aqui e vai agora para tem um local nos Correios que chama CDD, é o Centro de Distribuição. Eles recebem a carga fechada. Essa carga normalmente vem de Curitiba, por exemplo. Né? Vem de Curitiba para aqui, Maringá é uma regional, aí Maringá vai fazer aqui a triagem, vai fazer a separação de todos esses produtos e vai enviar às cidades de origem. Né? Aí daqui sai para Mandaguari, para Paysandu, Floresta, todas essas cidades aí. Tá? Então, quando os Correios recebem essa carga, ele vai para o CDD, que ele vai começar a triagem, já está lá no site. Recebido em operação. Eles vão separar o que é de Maringá e vão separar o que é de outras cidades. Né? As encomendas de outras cidades. Essas encomendas de outras cidades será colocada posteriormente num caminhão, numa condução, para poder fazer essa entrega. Isso com muita agilidade, no mesmo dia, às vezes à noite. Né? E esse que está em Maringá, ele vai ser separado, ou vai ser enviado para uma outra unidade, que ela vai fazer a separação por zonas. Aí você tem a Zona Norte, Zona Sul, né? Você tem centro, todos os locais da cidade, e ali vai ser distribuído esses produtos aí numa agilidade fantástica, tá? A gente não pode reclamar muito não. Se você fosse fazer isso aí como transportador, você ia ver o trabalho que ia dar. Tá legal? Então, olha, seguindo. Para conquistar a lealdade do consumidor e atender às expectativas dos clientes, uma prestação de serviço exemplar é tão importante quanto o próprio produto em si. Isso implica em ação de comprometimento desde a entrada do pedido até a entrega do produto. Essa prestação de serviço torna intrínseco no valor agregado ao produto. Isto de fato é de grande valia. Veja que eu estou falando em conquistar a lealdade do consumidor e atender às suas expectativas. Se a prestação de serviço ela é exemplar, eu vou ter resultado em relação a isso. Se não, eu vou ter problemas. Que é o que nós não queremos isso aqui, né? Então essa prestação de serviço ela se torna, né, muito intrínseca. Ela é muito de dentro para fora. Eu recebo informações de fora para dentro e eu preciso colocar de dentro para fora. Extrínseco e intrínseco. Tá certo? Não vamos entrar nessa explicação aqui porque a gente está falando sobre logística. Bem, vamos lá, continuando então. Agora eu vou falar do CLM. Olha só, é um negócio bem legal isso aqui, hein? Talvez uma nomenclatura nova para vocês. Não sei se vocês já têm um conhecimento dessas informações. São informações principalmente da logística, tá? E às vezes da produção. A produção também acaba entrando nisso aqui. Uma parte do marketing, quando a gente vai trabalhar lá na praça. Então ele é bastante evidente, mas pouco usado no Brasil. E eu verifiquei dentro do livro, né, do professor Marcos Antônio, e eu verifiquei esse material. Falei, não, eu preciso trazer esse material para eles também. Né, já faz parte do que nós estamos seguindo nesse script, nessa ementa, tá certo? E eu quero falar para vocês sobre o Council of Logistics Management. Um inglês perfeito, né? Mas vamos lá, veja. Essa prática confirma a atual definição de Council of Logistics Management, o CLM, como uma parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, visando a entender os requisitos dos consumidores. Planejar e controlar o fluxo, o processo da cadeia de suprimento, tá?
o fluxo de estocagem de produtos e serviços, e principalmente as informações que estão relacionadas a isso aí, que nós falamos agora daqueles 3 itens, é uma tarefa assim que precisa de organização e de planejamento principalmente, tá ok? Porque esse fluxo, o ponto de origem desse fluxo até chegar ao consumidor, nós temos vários termos aqui que a gente pode levar em consideração. Veja só. A gente tem o supply chain, que é toda a cadeia de suprimento, desde a indústria até o varejo, certo? Até chegar ao consumidor no shopper marketing. Nós temos também o trade marketing, que é todo o marketing desenvolvido desde a indústria até o varejo, tudo aquilo que é feito de mercadologia, de marketing, chamado trade marketing, né, até o varejo. Após o varejo, aí nós tratamos um outro termo, que é o shopper marketing. Tem gente que fala shopper. Eu não gosto de usar porque não tem um acento, né? Então, o shopper marketing, que o shopper é o consumidor, né? Então é um marketing desenvolvido para esse tipo de consumidor. Enquanto a cadeia de suprimento, o supply chain, vai pegar desde o campo, desde a retirada da matéria-prima, passando pela indústria, todo o trade marketing, até chegar ao retail, até chegar ao varejo. Tá? Então, o que vem fazer o CLM é organizar, tá bom? E direcionar as ações dessa logística, tá? Desse fluxo logístico todo que a gente falou por aqui. Tá bom? Ok. Para contemplar a gestão do varejo, né, como uma ação comercial, a gente passa por um desafio de 3 grandes áreas. Né? E isso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque é uma sequência, a gente já falando da logística, né? E agora a gente já está preparado, ou teoricamente deveria estar preparado, já para as ações comerciais. Vamos ver. Com a definição de prestação de serviço acima exposta, podemos contemplar a função da gestão de varejo como uma ação comercial que visa a cumprir o propósito de canal de bens desde o nascedouro, que é o produtor, até o consumo final, que é o consumidor. E esse desafio tem como base 3 grandes áreas. São elas: gestão da cadeia de demanda, gestão da negociação e gestão operacional. Vamos ver cada uma delas. Gestão da cadeia de demanda. Tem como premissa sincronizar as funções logísticas desde a sua origem com classificação, transporte, estoque, tempo de reposição e até a organização final nas prateleiras e gôndolas dos supermercados. Olha, cara, dá uma olhadinha aqui. Já bem. A gestão da cadeia de demanda, ela se relaciona à demanda do mercado. Então eu tenho toda uma cadeia de suprimentos e ela precisa atender a demanda do mercado. Veja, se eu tenho uma demanda alta, o fluxo dessa cadeia, ele vai ter que ser mais ágil. Vou dar um exemplo. A cerveja é um produto muito consumido no Brasil e eu tenho uma agilidade fantástica, porque essas cervejas comerciais em 6 meses ela vence. Né? E ela precisa sair da fábrica, ser transportada, ir para um CD, do CD ir para o supermercado e ser consumido em 6 meses. Não leva 3. É super rápido, o consumo é muito alto, né? Então existe uma demanda muito alta. Já por outro lado, nós temos produtos com uma demanda mais baixa. Ela não funciona assim tão rápido de acordo com o mercado consumidor de royalties, de produtos básicos, né? Acaba empacando às vezes dentro do mercado.
Vários produtos são assim. Vou dar um exemplo. A minha avó, a minha nona, tinha uma casa no sítio que era uma casa fantástica. Era uma casa de madeira, e essa casa tinha um aspecto colonial. E ela tinha assoalho. E esses assoalhos eles eram encerados à mão. E aquilo ficava lindo, brilhoso. Era fantástico. Para se fazer isso, precisava ir na cidade, comprar uma lata de tinta. De cera. E até me lembro da marca, era Canário, né? Essa marca ainda existe, outro dia eu vi no mercado. Inclusive eu tenho um amigo que trabalha com vendas de produtos para supermercado, que ele representa essa marca aqui em Maringá. E encerava aquele chão e ficava lindo. Mas veja bem, hoje em dia não se usa muito, né? Não se tem muito o que fazer com esse produto. Aquelas casas quando se passava aquele vermelhão, aí, né, se tinha uma cera vermelha, uma cera verde, e aquelas coloniais, que era uma cera mais branca, que você passava na madeira. Hoje, infelizmente, não temos muito disso. Então é um produto que é derivado do petróleo, mas que tem, você pode deixar 10 anos lá que não vai estragar, a não ser que fure a lata ou enferruje a lata. Né? Mas é um produto de baixa demanda. Então você não precisa ter uma logística tão apressada para esse tipo de produto. Por outro lado, se você estiver vendendo arroz, feijão, cerveja, aí sim tem que ter uma agilidade muito maior. Além de ser produtos perecíveis, ele tem um giro muito, muito grande, muito alto. Beleza? Vamos lá, vamos para a segunda ali. Olha lá. Gestão da negociação. Envolve desde a escolha do melhor canal de distribuição a compras e revendas, com o fim de maximizar o atendimento de uma demanda específica. Veja que nessa situação aqui, a gente precisa fazer a gestão da negociação. A gente tem disciplinas no curso de administração que trata de negociação, ok? Processos de negociação, entre outras coisas. A gestão de negociação, no caso desse material que nós estamos trabalhando, ele está falando da escolha de um canal de distribuição para isso. Entre elas envolve loja física ou não física. Eu posso trabalhar com catálogos, ou eu posso trabalhar vendendo por internet. Tá bem? Agora, como que eu vou fazer essa distribuição de compra? Eu levo em consideração que eu preciso entregar esse produto. Se eu negocio por internet, eu vou ter que fazer essa entrega. Então ele vai sair de algum lugar para o lugar B, que é fazer a entrega. Dei um pause aqui que eu tive uma interferência aqui. Tem um cachorro aqui na frente, no meu vizinho da frente aqui, que ele late espetacularmente ou ridicularmente, sem parar. Nada que passa na frente, ele não vai latir. É uma coisa incrível, gente. Incrível. Ele late durante o dia, durante a noite, ele late para carro, ele late para passarinho. Então é uma coisa terrível. Eu vou gravar, eu preciso ficar fazendo edição aqui, porque o latido do determinado sujeito não para. Tá, mas faz parte, né? Vamos lá, seguindo então. Então, nessa gestão da negociação, eu vou ter que descobrir quais são esses canais de distribuição aí. Se a compra é por internet, como eu dei um exemplo ali atrás, né, eu vou ter que agilizar essa entrega depois. Aí vai por correio, vai por transportadora, vou levar eu mesmo. Né? Enquanto na loja física já é a situação de onde eu vou me colocar, onde eu vou ter minha loja física para que as pessoas possam comprar. Né? Quanto mais movimentada a localização, melhor. Vamos lá para o terceiro. Gestão operacional. São as propostas da organização para facilitar relacionamentos com o varejista quanto à garantia, o seguro,
financiamentos, transporte, suporte técnico, reposição, serviços ao consumidor, etc. Essa gestão operacional ela tem muito a ver com o trade marketing. Porque a gente opera toda a mercadoria até chegar ao retail, até chegar ao varejo. Do varejo para frente, o supermarket vai tratar disso. É o supermarket que vai pegar e vai, olha, tá aqui o produto, tá comunicado, vamos distribuir ele, precisar fazer uma entrega aqui, nós vamos. Mas por trás disso aí é todo o iceberg escondido. Vender, como diria Peter Drucker, é só a ponta do iceberg. Tá certo? Aí essa gestão operacional é a operação toda da cadeia de suprimentos. Vamos falar do supply chain. Desde da retirada da matéria-prima, chegada na indústria, da indústria para frente o trade marketing até chegar ao retail, que é o varejo. Então a gente vai ter várias situações de relacionamentos, por exemplo, que nós precisamos facilitar essa situação de relacionamento, ter uma entrega com o varejista, tá? E aí a gente pensar na questão da garantia, do seguro, dos financiamentos, do transporte, do suporte técnico e da reposição, porque às vezes vem produtos com defeitos ou ele quebra durante o transporte, oferece algum reparo e aí ele precisa ser trocado, tá? Isso aí é um serviço de garantia ao consumidor, tá valendo? Eu vou tratar com vocês sobre as formas organizacionais da atividade comercial, beleza? Atividade comercial, comercialização, negociações, okay? Todo o processo de negociação, como que ele deve ser desenvolvido. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá bom? Vou conceituar alguma coisa aqui também, mas vai ser de forma resumida, né? Eu não posso alongar muito porque não temos tempo para isso. Mas vamos lá para a explicação que vocês vão entender. Veja. Formas organizacionais da atividade comercial. As formas organizacionais sempre existiram de maneira artesanal e familiar, mas tornaram-se claras com o advento da administração científica, na qual os grupos buscavam maximizar seu potencial de trabalho a fim de atender à demanda sempre crescente de produtos e serviços. As estruturas hierarquizadas normalmente seguiam o padrão militar de forma linear, em que o diretor executivo ditava regras de condutas e imprimia sua visão empreendedora. Na atual conjuntura mercadológica, a estrutura de uma organização demonstra como a empresa compartilha suas crenças e valores, como organiza sua cadeia de comando. Sua forma de relacionamento com sua equipe de vendas a fim de alcançar os objetivos propostos, conforme Levy e White, 2000, página 43. Eu já trouxe alguns exemplos para vocês em sala de aula e a gente até vai falar mais a respeito. A comercialização ela já existe há milhares de anos. Se negociava alimentos por alimentos, força braçal do trabalho por alimentos, mesmo em uma época que não se tinha a moeda cunhada. As pessoas trocavam serviços ou trocavam mantimentos para poder sobreviver. Então, enquanto um tinha um grão, o outro tinha a caça. Então, eles acabavam trocando ou misturando isso aí, né, para a sua subsistência. Então, essas formas de atividade comercial aí, ela já existe há muito tempo. No começo do século passado, vieram dois carinhas aí, o Taylor e o Fayol, e eles colocaram isso aí de uma forma mais organizada, foi publicada. Então criou-se, né, a teoria as teorias da administração, né? Aí veio a teoria científica, e dentro dessa administração científica criaram-se formas da administração pós-moderna.
Hoje pós-moderna porque nós estamos num contemporâneo diferente hoje, né? Mas naquela época sim. A base daquilo lá era o quê? Era o exército, a base militar, com a igreja, que é uma escala linear. Você tem o chefe, o papa, os arcebispos, antes dos tem os carinhas lá, os passarinhos lá, né? Os bispos, os padres, e aí é uma escala. E aquela pirâmide vai abrindo. No exército é a mesma coisa. Você tem o general, os coronéis, e até você chegar lá embaixo nos recos. Né? Então ele é linear. Tá certo? Agora, hoje a administração, a gente pode dizer moderna, né? Porque nós estamos assim falando da administração de hoje, e ela é diferente, ela precisa de outras coisas, de outros meios de negociação e principalmente aquele modo comportamental. Lá no final do século XIX, Karl Marx já fazia uma crítica muito grande pós a Revolução Industrial, porque escravizavam os trabalhadores, longas horas de trabalho, muita exploração e pouco salário. Depois, com o advento da administração científica, aquele pós-fordismo, a coisa começou a se alinhar melhor. Mesmo assim, seguimos até o final do século, de uma certa forma, ainda com explorações. Já melhorou muito, né? A partir do ano 2001, quando entramos no ano 2001, entramos na era da informação. Hoje a gente tem muito home office, é o que eu estou fazendo hoje. A gente tem o comportamento consumidor muito diferenciado. Enquanto as pessoas eram escravas do seu trabalho, dos seus produtos, porque não existia concorrência, não existia produto desenvolvido tecnologicamente, não existia diversidade. Hoje você sabe como é. Procura uma marca, encontra 30. Procura um produto, encontra 50. Tá? Então a coisa se modificou. Tá? Ok. Então, diante disso, eu vou falar sobre a estruturação da área comercial. Tá? Algumas estruturas organizacionais. Tá ok? Veja. Algumas estruturas organizacionais são mais adequadas que outras dependendo do mercado e da variedade do produto. Ou seja, uma estrutura voltada para o mercado, industrial ou residencial, ou uma estrutura voltada para o produto, atendimento por segmento social, especialidade, área geográfica ou a combinação deles. São as características de cada uma que determina o modelo. É a análise de custo-benefício que o empresário desenvolverá sua opção. Exemplo, a empresa Natura do ramo de cosméticos desenvolve sua estrutura escoando seus produtos de porta em porta. O Boticário do mesmo ramo apresenta seus produtos em lojas. Veja, a estrutura comercial, ela se diferencia. Nós temos várias marcas que são vendidas por catálogos. Um exemplo que foi dado pelo autor aqui é a Natura. Então as pessoas vêm com a revistinha, né? Você faz a sua escolha, compra e daqui uns dias ela é entregue. Se você quer o mesmo ou produto similar, né, com a mesma qualidade, e você opta pelo Boticário, ali não, ali você vai ter a loja física. Inclusive agora o Boticário também está vendendo por catálogos, tá certo? Porque eles verificaram que é um grande filão de mercado e como está havendo muita negociação via internet, muito e-commerce, certo? Então ela optou por essa opção, né? Um plus, opção a mais, tá certo? Para poder negociar os seus produtos. Então ele estrutura como loja física, como loja não física, tá certo? Como entrega por catálogo, negociação por catálogo. Algumas empresas fazem comercialização por telefone. Então nós podemos chamar toda
essa negociação digital de e-commerce, ou comércio eletrônico. E aí, para algumas empresas ainda que negociam seus produtos no trade marketing, eu posso chamar de e-business, que são negócios eletrônicos, não necessariamente uma venda. Beleza? Seguindo então com mais um slide. Olha, alguns autores classificam em suas literaturas as estruturas de empresas varejistas por critério físico, varejista com loja ou varejista sem loja, na sua relação com os consumidores. De acordo com Parente, 2006, página 25, a identificação pode ser por, primeiro, propriedade, depois, varejista com loja e varejista sem loja. Vou explicar cada uma delas aqui. Primeiro, propriedade. As propriedades são independentes, uma pequena empresa familiar, uma lojinha, é uma empresa que ela é independente de outras situações. As redes, independente porque ela é uma limitada, uma empresa limitada, tá? As redes, e aí nós temos vários exemplos, né? CIA, Carrefour, com mais de uma loja na mesma direção. Magazine Luiza, Casas Bahia, todas essas lojas aí. Depois a gente tem as franquias, que aí eu tenho como exemplo o McDonald's, o Burger King, Bob's, entre outras. Elas caracterizam-se por pagamento de royalties e uso da marca. Contrato esta marca, me adequo à situação que eles pedem, a loja tem que ser naquele formato, com aqueles treinamentos e os produtos, né, que eles exigem que seja padrão, e aí eu faço uso da marca, pagando royalties. Os departamentos alugados são lojas dentro de supermercados, por exemplo, uma floricultura, às vezes uma lojinha de celular, uma lojinha que vende um perfume, por exemplo, né? De repente eu monto um boticário dentro de um supermercado grande, então são departamentos alugados. E os sistemas verticais de marketing são indústrias com cadeias próprias de fornecimento. Ele é verticalizado por quê? Porque ele produz, ele coloca no mercado, dentro da sua própria loja e negocia. Um exemplo de sistema vertical é uma lojinha que tem aqui em Maringá que chama Roberto Pastéis. Ele produz o pastel, ele fornece, inclusive ao supermercado, se você quiser comprar para fazer em casa, você encontra. E essa mesma matéria-prima, ela vai para suas lojas, suas pastelarias, e lá vende seus pastéis, negocia seus pastéis. Beleza? Seguindo então. A outra coisa é o varejista com loja. Então eles têm 3 exemplos aqui: as alimentícias, não alimentícias e os serviços. As alimentícias são bares, mercearias, padarias, mini-mercados, lojas de conveniências, supermercados, etc. É uma lanchonete que está negociando produtos para você comer. As não alimentícias são lojas especializadas, lojas de departamentos, lojas de descontos, lojas da fábrica, produtos eletroeletrônicos, por exemplo, produtos que vendem bens materiais, ok? Que são tangíveis, podemos dizer assim. E depois os intangíveis, que são os serviços. A atividade principal consiste na prestação de serviços que são desempenhadas ou desempenhados em lojas. Algumas lojas praticam serviços. Um exemplo disso aí é uma loja que conserta celulares. Mas essa loja ela vende películas, capinhas, baterias. Ela comercializa, ela não é essencialmente de serviço. Mas a atividade principal dela é o serviço. Inclusive, a sua razão social está como serviço
e com uma vírgula que ela pode negociar derivados desses serviços. E aí sim entra capinha, películas, entra baterias, componentes, até porque quando você vai consertar um celular quebrado, a pessoa vai verificar o que de fato aconteceu e vai ter que vender essa peça. Às vezes é um componentezinho que queimou, precisa trocar esse componente, uma tela que quebrou, precisa trocar essa tela, então envolve todo esse sistema que a gente está falando. Tá, beleza? E, para encerrar essa parte, o varejista sem loja. Marketing direto, catálogo, telemarketing, reembolso postal, etc. Isso aqui é o chamado marketing direto. Quando a gente faz o marketing de forma direta ao consumidor. A gente trabalha vendedor, comprador fora da loja. A venda direta, já seguindo o marketing direto, as máquinas automáticas, essas máquinas de fichas. Antigamente era ficha, né? Hoje você coloca uma nota, ele faz o reconhecimento da nota, ou moedas, ele faz a contagem das moedas e você retira o seu produto. Tem um monte de máquina de refrigerantes, de salgadinhos, de cigarros, de jornais. Jornais menos, porque hoje as pessoas não estão mais tendo o hábito de ler o físico, né? Só vai para a internet. Tá? E mais o varejo virtual, que são os e-commerces. Beleza? Então essa aqui é a parte que nós falamos sobre esse tipo de varejo. Seguindo, eu vou falar sobre os níveis de distribuição. Então, falando sobre os níveis de distribuição, seguindo pós essa comercialização, eu tenho 3 tipos aqui, que é o tipo exclusivo, o tipo seletiva e o tipo intensiva. Tá? E eu quero explicar cada uma delas para vocês, para que possam entender bem na hora de desenvolver, de fazer o planejamento da distribuição. Se você estiver fazendo isso. Se não, se você já entrar, se for fazer algum serviço, se for até contratado para uma empresa e você ter que cuidar dessa parte da distribuição ou da logística, e aí você poder empenhar esse seu conhecimento dentro dessa empresa. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui. Os 3 níveis de distribuição. De acordo com Dias 2003, páginas 136 a 138, a distribuição consiste no fluxo de bens ou serviços de um produtor a um consumidor ou usuário final, levando em conta a utilidade de tempo, utilidade do lugar e utilidade de posse. Elas são divididas da seguinte forma. Primeiro, exclusiva. Trabalha para um único intermediário selecionado com perfil próprio para a venda de bens de alto valor e que demande recursos ou posicionamento especiais em uma área específica de mercado. Por exemplo, distribuir bens de luxo com eficiência, tais como carros Audi, Rolex, etc. Veja, aqui a gente está trabalhando com um alto padrão de consumo, viu, gente? Quando ele está falando ali de Audi, Rolex, de Ferrari, ele está na parte do exagero trabalhando essa parte exclusiva, é uma exclusividade. Não é qualquer um que tem um Rolex, não é qualquer um que tem um Audi. Né? Até tem uns Audis aí no mercado, aí tão meio derrubadão. Mas um novo aí, um carrão da hora, não é para qualquer um. Assim como uma Harley Davidson, por exemplo. Então, o nível de distribuição, nesse caso exclusivo aqui, cria-se uma exclusividade de fato com esses consumidores. É uma fatia muito pequena do mercado, mas uma fatia muito potente, porque envolve muitas divisas, muita grana envolvida nisso tudo aí. Tá? Então, é uma distribuição de forma exclusiva. Beleza? Vamos lá para a segunda. A seletiva. Trabalha em íntima associação com mais de um intermediário, que satisfaçam certos critérios, distribuindo produtos de compra comparada com eficiência, levando em conta qualidade, marca e preço. Nessa estrutura, o varejista deve agregar valor na forma de serviços, como facilidades de créditos, vendedores especializados para a demonstração, assistência técnica, etc.
Exemplo, cosméticos vendidos apenas em salão de beleza, computadores Compaq, Itautec, etc. Então, olha aqui. Essa forma aqui, a forma seletiva, estamos selecionando mercados em determinadas áreas de comercialização e lá eu posso agregar valor colocando outros produtos ou outros serviços para que essas pessoas possam consumir. Ele deu um exemplo aqui dos cosméticos em salão de beleza. Assim, a pessoa vai no salão fazer o seu cabelo, as mulheres principalmente, e lá ela é tratada com um determinado produto que é fantástico o resultado. O que acontece? A mulher fica muito satisfeita e diz assim, poxa, eu precisava de um creme desse aqui, eu precisava de um produto desse em casa. E aí ela sabe também que aquilo não é vendido em lojas, não é vendido no balcão. Mas existe esse fornecedor seletivo, essa cabeleireira, dona do salão, que ela recebe desses fornecedores de forma seletiva esses produtos. E ela acaba fazendo uma revenda. Ela acaba trocando esses serviços aí. Então é isso que nós chamamos de distribuição seletiva. E a terceira é a intensiva. Veja. Dar suporte à venda de massa, distribuir bens de conveniência, baixo valor agregado com eficiência por meio de tantos intermediários quanto possível. Exemplos: creme dental, Coca-Cola, canetas Bic, etc. Números de intermediários, muitos. Olha aqui, amiguinhos. Essa situação aqui é a situação que a gente vê muito em supermercado. O autor deu os exemplos aqui, eu não quis tirar os exemplos, nem quis fazer nenhum tipo de publicidade. Não é essa a intenção. Só estou seguindo o que o autor Marcos Antônio colocou. Tá certo? Então, essa intensividade é aquilo que a gente vê nos mercados, nos mini mercados, locais onde existe um giro muito grande. Tá? O esforço ele é feito na quantidade, não na qualidade. Não se trata assim de preços altos, que vai ser comercializado pouco, que pode até gerar um lucro bacana. Mas a gente está falando de commodities, por exemplo, que é um alto giro, uma concorrência muito grande, com uma margem de lucro pequena. Tá bom? Então é um produto de alto giro. Beleza? E agora eu sigo falando sobre os canais de distribuição. Eu tenho um título aqui interessante que ele diz canais de níveis, canal de distribuição ou níveis de distribuição. Tá bom? Vocês vão ver a semelhança entre todos eles. Inclusive muitas pessoas utilizam os termos aí, às vezes equivocadamente, né, dando nome para todos, sendo que ele é isoladamente separado. Beleza? Vou explicar cada um. Olha. Canais de níveis, canal de distribuição ou níveis de distribuição. Segundo Sandhusen, 1998, página 337 a 349, os canais de distribuição são definidos como indivíduos e organizações, chamados de intermediários, usados para que os produtos cheguem ao produtor, do produtor ao consumidor. Então eles são assim definidos. O menos 0, 1, 2, reticências, são organizações intermediárias entre o fabricante e o consumidor final. Ele está lá atrás, lá com participação no trade marketing. Beleza? O canal 0 é o canal direto. Não possui intermediários. É venda de porta em porta. A mala direta, por exemplo. A venda direta. O canal 1 ou mais é o canal indireto. Possui um ou mais intermediários. Por exemplo, é o atacadista, os representantes, os varejistas, esses que estão inseridos dentro do trade marketing. Tá certo? Então eu chamo a atenção para vocês aqui, olha. Esse material não é material meu, não fui eu que escrevi, tá? Eu estou seguindo o livro,
né, desse autor que eu me referi, tá? E eu estou demonstrando para vocês como que ele está colocando em sua obra o seu modo de distribuição, seus canais de distribuição. Então, quando ele chama menos 0, 1, 2, 0, 1 e depois na sequência 2, que é o varejo, né, é só uma sequência do que o autor tá publicando, tá ok? Então eu estou seguindo ele. Eu posso pegar outras obras aí, como Sandy Hussein, que ele citou, e o próprio Sandy Hussein falar de forma diferente isso aqui. Canal A, B, C, D. Por que não? Eu posso criar uma tese e colocar A, E, I, O, U. Né? E não independente da nomenclatura, o que a gente deve seguir é um entendimento que o autor coloca e como deve ser feito dentro de um mercado. Ok? Seguindo ainda nos canais de distribuição. Veja. Existem ainda as chamadas, a distribuição dual e o canal reverso. A distribuição dual é o uso de mais de um tipo de canais de distribuição para fornecer o mesmo produto básico a 2 ou mais mercado-alvos da organização. O canal reverso é o canal de distribuição que move bens do usuário final para o produtor. Exemplo, peças de computadores, empresas de reciclagem, etc. E aí eu chamo a atenção para vocês a seguinte diferenciação aqui. A distribuição dual vai, a reversa vem. Vamos usar uma redundância? Vem de volta. Então ela é reversa. Ela é reversa por quê? Alguns produtos que a gente compra, a gente precisa depois devolver. Não dá para jogar no meio ambiente. Lâmpadas, pilhas, embalagens de agrotóxicos, né, ou embalagens de, sei lá, alguma coisa que eu não posso armazenar depois, que ele pode criar algum tipo de desconforto em casa. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso devolver. Essas empresas que compram, que revendem esses produtos, o revendedor, o retail, ele tem a obrigação de retirar do mercado essas embalagens, ou essas pilhas, baterias. Então, quando eu compro esse produto, eu posso devolvê-la depois, dizendo, olha, essa lâmpada queimou e eu quero devolver. Porque a lâmpada tem alguns componentes que são químicos, pode causar algum desconforto, ou ainda, se quebrar, pode, né, causar acidentes. As pilhas, elas não podem ser jogadas em qualquer lugar, no lixo comum, porque ela tem produtos que são muito tóxicos à natureza, ao meio ambiente, e eu preciso enviá-la para que faça uma reciclagem. Da mesma forma, as embalagens de agrotóxicos, por exemplo. Né? Já a distribuição dual, não. Essa distribuição dual aí tem muito a ver com o trade marketing, que ele vai verificar as possíveis formas de distribuição, né, e vai colocar esses produtos básicos ou não básicos, né, para esse meio até chegar ao varejo. Então é assim que ele vai funcionar. Beleza? Bem, meus amiguinhos, eu espero que esse assunto tenha sido interessante para vocês. A gente não se aprofundou, peguei aí um capítulo ou 2 capítulos aí do livro do Antônio, do Marcos Antônio, desculpa, né, que eu vou até colocar o referencial aqui para vocês. Foi de uma forma assim bastante resumida, mas eu acredito que já deu sentido para que vocês entendam como funciona essas atividades comerciais, né? a sua distribuição, a sua colocação no mercado e a sua negociação. Foi colocado de uma forma muito simples aqui, mas de uma forma que eu pude explicar para vocês como funciona cada tipo de situação dessa aí. E aí eu vou fazer uma cobrança aqui nas atividades, né, para que vocês possam colocar o que vocês entenderam, inclusive fazer até as pesquisas, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui que eu vou colocar o referencial do livro para vocês. Olha, o autor é Marcos Antônio Queiroz, Gestão Comercial, Curitiba, IESD Brasil SA 2008. O ISBN está ali, tá? E
As palavras-chave chaves estão embaixo aí, estratégia, gestão, logística e tal, né? Vocês podem seguir. Volta aqui. Como eu falei para vocês, esse livro está muito fácil de você baixar na internet. Se você puder comprar, você ajuda o autor. Né? E você encontra também, além do livro, você encontra o artigo do próprio livro. Né? Lá tem essas informações que eu passei para vocês. Está muito fácil de estudar. Então, na hora de fazer a atividade, vocês vão lá, se quiserem, claro, baixem o material, ou se você tem uma facilidade muito grande em captar tudo isso que eu falei para vocês, só com essa aula aqui você consegue responder os questionamentos que eu vou pedir agora, tá bom? Então, façam do jeito melhor para vocês, né? E aí a gente encerra esse material e essa aula de hoje, tá bom? Se tiver tempo, vou colocar um videozinho no final. Tá bom? Né? Não pode ficar muito grande, não pode passar muito tempo de 1 hora, senão fica muito maçante e vocês perdem um pouco do interesse. Apesar que não deveriam, porque são informações vitais para a profissão de administrador de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos olhar aqui as atividades da semana. Veja. Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre a gestão comercial e fale a respeito da estrutura da atividade comercial, que é esse material que nós passamos hoje. Ali dentro, eu quero que vocês abordem esses 4 assuntos: serviço ao consumidor, gestão logística, estrutura da gestão comercial, níveis e canais de distribuição. Será permitido pesquisa em livros e sites. E depois vocês vão criar uma discussão no portal AVA para as suas observações. Envie até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Aí, amiguinhos, a atividade da semana está feita. Até segunda-feira, às 23h59, estarei recebendo, tá bom? Sobre o Portal AVA, vou chamar a atenção mais uma vez, vou relembrar vocês quase todas as aulas aqui, né? De preferência todas as aulas, para que vocês ficam bastante... que vocês tenham conhecimento melhor disso aí e não cometa nenhum vacilo mais. Gente, quando você posta a sua atividade, mesmo que você desenvolva ela e mande por e-mail para mim, faça um cola, copia, cola, vai lá no Portal AVA, coloca a sua discussão lá. O Portal AVA vai gerar a presença de vocês, certo? Por lá que nós vamos verificar se você participou da aula e vamos te dar presença. Nesse primeiro bimestre tivemos muitos vacilos. Teve gente que mandou a atividade para mim no e-mail e não colocou no portal. Teve gente que pôs no portal e não mandou a atividade. Este é um critério que eu adotei. A atividade vem por e-mail para que eu possa corrigir e armazenar em uma pasta, porque se posteriormente houver problemas de eu entreguei, eu não entreguei, não está comigo, a gente verifica a correção. Por que me tirou nota? Lá dentro da correção vai estar mostrada por quê. Então, é assim que eu desenvolvo as minhas atividades. E o Portal AVA é formalizar a presença de aula de vocês. É o que vocês vão fazer para marcar presenças. Tá certo? Então não esqueçam de fazer isso. Por quê? No primeiro bimestre, eu ainda consegui fazer... E olha, vocês não me mandaram, mas como você mandou a atividade fora, eu vou aceitar como presença. E atribuir presença para vocês. No segundo bimestre eu já não vou conseguir fazer isso, porque a própria secretaria ela vai acompanhar as vezes que vocês entrarem e participaram do fórum. Mesmo que vocês entrem lá e coloquem assim: professor, assisti a aula e aprendi, enviei no e-mail. Você já marcou sua presença. Só do seu nome tá lá que você esteve participando da aula. Tá certo? Então não esqueça, não vacila sobre isso aí. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham uma grande semana, muito produtiva, muito cheia de vida, de alegrias, de energias positivas. Tá? Levem bastante a sério. O professor se desenvolve muito aqui para poder fazer uma aula de qualidade para vocês, tá? É feito com muito amor, muito carinho, tá? Com
conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo e nada mais recíproco que vocês assistirem e mandarem, devolver o material que vocês entenderam, tá? Essa atividade de vocês. Não esqueçam de ir lá no meu canal, dá um joinha lá, ó, curtir. Se puder inscrever no canal, legal também, que toda vez que tiver um material novo aqui, vocês vão ficar sabendo. Tá bom? Beijo no coração, beijo grande para vocês, boa semana.